nós vamos dar sequência à família, um projeto de Deus, né? E temos sido muito abençoados já nessas 3 ministrações foram dadas. E a primeira, eu falei sobre o propósito da unidade da família. O Du falou sobre a nossa família reinar em vida aqui na terra. E a Andressa, domingo, nossa missionária, ela falou sobre o perdão na família. Foi extraordinário. Quem está pegando as ministrações? Dá um sinal aí, amém? E hoje nós vamos falar sobre o papel do sacerdote na família, ou o propósito também, pode-se dizer, do sacerdote na família. E nós temos usado o texto base de Josué 24, 15. E hoje eu quero iniciar lendo o que disse Josué no capítulo 24, no versículo 14. Na NAA, nova versão atualizada, Almeida. Vai estar sendo projetado aqui, e eu quero ler esse texto para nós meditar um pouco. Depois vamos andar em alguns outros textos na Bíblia. Mas esse texto diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode dizer após mim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Olha que interessante. Aqui, Deus estava dando uma renovação na aliança com o povo. Assim como hoje essa equipe aqui que fez o membresia, que firmou essa aliança com a casa, com a igreja, com a maneira de servir e o lugar onde servir, e desfrutar dos benefícios de servir, e também participar das responsabilidades de servir. Veja que é um conjunto. Mas veja que eu gostaria de falar hoje a importância do sacerdote na família. Porque o sacerdócio, ele é a coisa mais importante que existe para uma família. É quando o sacerdócio é bem exercido na casa, na família. E isso faz toda a diferença, porque o homem, ele leva consigo uma grande responsabilidade de ser o sacerdote da casa. E como se deve ser, então, o posicionamento de um sacerdote na sua casa? Como deve se posicionar o sacerdote diante de Deus para guardar, proteger, abençoar a sua casa, a sua família? Isso é um papel extraordinário, né? E aqui, essa palavra sacerdote, eu estava dando uma olhada, ele tinha muitas funções, né? Ele tinha uma quantidade de funções. Ele fazia o sacrifício, ele tinha uma função até social, até para cuidar das pessoas enfermas, que naquela época tinham lepra, tinham todos os tipos de problema que acontecia no passado, era jogado para o sacerdote. E o sacerdote, ele era também
o intercessor, né? E o ofício do sacerdote, e o significado desse nome significa pontífice. A gente fala do Papa, né, o pontífice. Pontífices são pessoas que criam pontes, ligações, né? Criam conexões. E às vezes, né, o sacerdote, se ele não cuidar, ele corta conexões. Né? Então, o construtor de pontes é uma pessoa que prepara caminhos, né? Ele ajeita e prepara o caminho para as pessoas. Ele intercede, ele organiza, ele prepara. Né? E uma pessoa que me chama a atenção na Bíblia, de um sacerdote extraordinário, porque ele tem um papel lindo, e acho que quase todos conhecem, é a vida de Jó. Jó, como sacerdote na sua casa, eu até gostaria de ler, no capítulo 1 do livro de Jó. Veja que uma das coisas que Jó fazia, né, e que ele era, porque um sacerdote, ele tem que ter uma vida muito exemplar, muito íntegra, né, muito determinada. O sacerdote, ele precisa ser um guarda-chuva da sua família. Ele precisa ser um bom pai, um bom marido, precisa ser um bom sacerdote na sociedade, um bom homem, que represente Deus. E Jó, ele era um homem interessante, porque a Bíblia diz que ele era, no capítulo 1, e no versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, ele era, olha só, quem? Íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Olha só como era esse homem. Ele era íntegro. Né? A integridade é algo extraordinário na vida de um homem. Nós estivemos numa conferência sobre liderança espiritual, e dentro dessas mensagens houve uma mensagem sobre integridade que mexeu demais com nós. E o Du, na estrada, ele disse que não conseguia nem passar acima de 1 quilometragem que estava na BR. Eu percebi que ele estava dando mais devagar, porque ele tem o pezão bem pesado, pé 42, e ele sempre fazia meu carro fritar na estrada, e ele vinha devagarzão, e eu vinha tranquilo, eu vinha dormindo. Depois ele confessou que foi a mensagem que ele ouviu, de como nós precisamos ser íntegros. E aqui diz que Jó, a primeira coisa que ele tinha, característica que ele tinha, é que ele era íntegro. Né? Ele respeitava a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Ele diz que ele era o homem mais rico daquela região. Ele era um sheik. Né? E veja que eu quero pegar aqui o versículo 3, agora, o 2, não, o 3. Tinha ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o mais rico do Oriente. Os filhos dele, aqui que eu gostaria de ler, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes,
Aqui é muito importante. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava, assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. E em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Veja que, o que Jó estava como pai, né, fazendo? Tentando, e de uma forma inteligente e direcionada, buscar em Deus uma proteção para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, porque Jó era um homem temente, e o sacerdote ele precisa ter o temor de Deus, ele precisa ter a integridade de Deus, porque é isso que vai levar um homem cobrir a sua esposa, cobrir os seus filhos em oração, vai levar um homem se levantar de madrugada para orar pela sua esposa, para orar pelos seus filhos. Esse é o ofício, um dos ofícios do sacerdote. Criar essa ponte entre Deus, Pai e os filhos. Isso é algo extraordinário se nós pensar hoje como sacerdotes e ter esse coração de criar essa ponte para a nossa casa. Porque, pensem bem, meus irmãos, se eu sou um criador de pontes, um construtor de pontes, e eu negligenciar esse ofício de criar pontes para que eu ligue a minha família à bênção do céu, à bênção do Pai, eu descuidar isso, eu serei também um destruidor de pontes, que vai levar também, abrir um caminho para que o inimigo entre na minha família, na minha casa. E o inimigo, ele anda aqui, se nós for ver nesse texto que eu estou lendo de Jó, a Bíblia diz que Satanás se apresentou no ambiente que ele estava e dizia que ele vinha de redor da terra, procurando alguém para ele entrar, para ele destruir, procurando famílias. Então nós temos um adversário que ele anda em derredor. Nós não precisamos nem chamar ele, ele está perto. Procurando alguém, a Bíblia diz, para dragar. Mas Jó, temente e íntegro, ele buscava guardar a sua família. Ele buscava viver a posição dele de sacerdote com integridade, com temor a Deus. E quando nós temos isso, nós protegemos a nossa casa, nós guardamos, nós criamos essa ponte que leva a nossa família para um lugar de bênção, né? Para um lugar de proteção. Mas se eu descuidar desse lugar, de viver uma vida de integridade, de viver uma vida de temor, de viver uma vida nas madrugadas buscando em Deus, eu posso ser uma pessoa que deixo de construir pontes e abro caminhos, ou caminho para o inimigo, atacar a minha família, levar a minha família, trazer problemas para os meus filhos, porque o adversário sabe o que ele quer, e ele quer destruir famílias, e família é o propósito de Deus, amém? A nossa família é o propósito de Deus, a tua família, ela deve ser um propósito de Deus, que eu e a minha família, servindo ao Senhor, nós iremos construir uma sociedade justa, uma sociedade melhor. Mas se nós descuidar, nós vamos abrir caminho
para nossos filhos se encontrar com o mundo, com o pecado, com as drogas, com a prostituição. Se nós não cuidar, nós vamos abrir caminho. Então é importante que nós seja extremamente cuidadosos com a nossa posição de sacerdote. E que nós não venha, de maneira nenhuma, desprezar esse lugar que Deus nos deu e nos colocou. Ser um sacerdote é um lugar de muita honra para você e para mim. Amém? Você ser um sacerdote é ser um cara, uma pessoa honrada. Mas o sacerdote, ele tem que ter uma vida diante de Deus reta. A Bíblia diz que Jó continuamente se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó era íntegro. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus e que ele, todo momento, ele buscava a se desviar do mal. E quando Deus nos chama para essa posição honrosa, Ele tem um propósito com nossas vidas. Ele tem um propósito com a tua vida, com a minha vida, porque os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Os teus filhos são herança do Senhor. Deus te deu filhos que são herança dele. Ele quer os nossos filhos. Então nós precisamos entender que isso não foi nós que escolhemos. Isso foi Deus que nos escolheu. Ele diz que não foram vocês que me escolheram a mim, Jesus diz. Mas eu vos escolhi e designei para que vocês vão e derem frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15, 16, Jesus estava dizendo isso. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Nós somos escolhidos, irmãos. Sacerdote era escolhido. Eles eram separados e nós hoje somos a geração, o povo de Deus, uma geração santa, povo escolhido de propriedade de Deus. Então, a tua família foi um propósito de Deus que Deus te deu. Essa esposa que Deus te deu, ela é um propósito de Deus. Esses filhos, eles são a tua igreja. É lá que começa o teu sacerdócio. É lá que começa o teu pastoreio com a tua igreja, lá na tua casa. Com o teu 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. É lá. Eu nunca me esqueço quando eu conheci o Evangelho e esse versículo de Josué 24:15, ele é peculiar para mim demais, é familiar demais, porque eu entendi esse versículo e naquele momento a minha família estava totalmente destruída praticamente. E eu encontrei com esse versículo da Bíblia quando eu me converti. E eu me apossei desse versículo da Bíblia. E eu nunca me esqueço quando eu chegava, logo que eu me converti, que eu sentava com a Nelise e com a Andressa, né? A Nelise tinha, acho que uns 14 anos, eu não lembro bem. E quando eu começava a falar de Deus na mesa para elas, ela grelava os olhos para mim. Ela pensava assim, não, meu pai, eu acho. Meu pai era outro. Que até então, até ali, eu não tinha entendido o que era o sacerdócio. Mas quando eu entendi o sacerdócio, eu comecei a cobrir a minha família. Me levantar de madrugada, orar pela minha família. Eu comecei a pegar minhas filhas pela mão e levar para a igreja. Esse é o papel de um sacerdote. Porque, sabe, queridos, quando nós escolhemos uma esposa para casar, às vezes ela está muito bem lá na casa do pai dela. Está abençoada lá. Tem comida à vontade, tem proteção boa, tem ambiente familiar, tem ambiente de cuidado. E eu não vou querer trazer uma mulher para morar comigo e não poder dar o que ela precisa. O sacerdote tem responsabilidade.
Hoje à tarde eu estava na casa do irmão e eu estava ouvindo e daí pensei, isso aqui está dentro da minha mensagem. Né? Como que começa uma família? Né? E como que o sacerdote começa a cuidar de uma família? Primeira coisa, ele tem que ser trabalhador. Tem que ser uma pessoa íntegra, que pague as contas, que pense que vai ter uma esposa que poderá ter filhos, e que terá que sustentar os filhos, que terá que sustentar essa bonitona do teu lado, que não é barato. Esse é o papel de um sacerdote. Só que tem sacerdote que quer que a mulher trabalhe só para ele, não quer ajudar. E esse não é o papel do sacerdote. Esse é o destruidor de pontes. Eu não digo que a mulher não trabalha, eu acho legal, a minha esposa sempre trabalhou. Mas a provisão tem que partir de nós, sacerdotes. Amém? Tem alguém comigo? Amém? Sabe, queridos, é tão bacana ver o sacerdote sendo o provedor da casa. Sabe? Não querendo dividir conta com a esposa. Não, une. O sacerdote une contas. O sacerdote une. A esposa pode trabalhar, sim. Eu acho bacana que a esposa trabalhe, é valorizado. É bom. Hoje é uma nova época. Mas o sacerdote, ele tem um papel muito importante. E veja que Efésios 5:23. Vamos ler Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Veja então, o marido ele é o cabeça da esposa. Mas ele tem Cristo como cabeça da igreja. Quem que é a igreja? Eu. Tenho que estar debaixo de Cristo. Eu tenho que ir debaixo de Cristo, que Cristo está debaixo de Deus. Também vamos ler 1 Coríntios 11:3. Olha que interessante o que diz aqui também Paulo. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Aqui fica mais claro ainda. Então, Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós, para ser o cabeça de uma casa e coordenar bem uma casa, nós temos que estar ligado. Nós temos que ser a igreja. Que daí a igreja, ela produz o amor de Deus. Ela representa o DNA de Deus. E aí o que acontece? O sacerdote, ele cumpre o propósito para que ele veio. Jesus fala em Mateus 5:13 a 16. É importante que nós leia também esse texto, para entender quem nós somos. Ele diz, vocês são o sal da terra. Veja bem, o que o sal faz? A diferença. Né? Come uma carne bem boa assada e não coloca sal. Não é boa. Né? Ele diz, ora, se o sal vier a ser insípido, se nós perder o sabor, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Olha só, o que o sacerdote precisa ser? Essa candeia acesa, essa lanterna que ilumina para a família, abre o caminho para a família andar. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Segue. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, ele diz, Jesus, né? Assim, brilhe também a luz de vocês, dos sacerdotes. Né? Brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Olha que interessante.
O sacerdote, ele precisa fazer a diferença. O sacerdote precisa fazer a diferença. Ele tem esse propósito. Obrigado. É do sacerdote a responsabilidade de abrir o caminho, criar pontes. É do sacerdote a responsabilidade de cuidar da casa, da esposa, dos filhos. É do sacerdote a responsabilidade de colocar os filhos na escola, ensiná-los. É do sacerdote a direcionar o filho no melhor curso que ele vai fazer na faculdade. Eu lembro quando as minhas filhas foram fazer faculdade. Tivemos tempo lutando, eu e elas e a minha esposa, para ver qual que era o curso que mais seria adequado para aquele momento. Então, hoje à tarde, a minha esposa falava: é interessante que nós ajude nossos filhos, a direcione eles para que eles sejam bem-sucedidos. Faça isso, pai. Faça isso, sacerdote. Esse é um dos custos que o sacerdote tem, é de direcionar a sua família. O sacerdote precisa ser um homem determinado a buscar a Deus. Só vamos entender isso quando nós conhecer a Deus e a palavra dEle. Porque é isso que traz proteção para a nossa casa. É isso que traz cobertura para a nossa casa. Quando eu entendo o propósito do meu chamado. A família sem o sacerdote é uma família desconectada. Quando o sacerdote não cumpre bem o seu papel, a família é uma família destruída. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Eu não vou me deter neles, que isso talvez nós vamos pegar outro dia. Mas a família de Eli era um grande sacerdote. E ele descuidou com a sua família. Ele descuidou com seus filhos. Sabe, queridos, quando nós entender o propósito que Deus tem para nós, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós iremos começar a produzir uma sociedade mais estruturada, uma sociedade mais melhorada, onde ficará mais fácil de viver. Porque muitos pais hoje não estão cuidando dos filhos, estão transferindo esse recurso, esse compromisso para o poder público. Essa bateria enfraqueceu. Está sendo terceirizado aquilo que é. Está sendo terceirizado. O sacerdote tem descuidado do seu ofício de construtor de pontes, e tem até se tornado destruidor de pontes. E isso é muito triste, sabe, meus irmãos? Porque o sacerdote, ele precisa ser atuante. Se nós fosse ver, e está em Números, você pode depois em casa, no capítulo 18 de Números, você pode olhar qual que era a função do sacerdote, qual eram as funções. Eram muitas funções que eles tinham, e eles precisavam cuidar dessas atribuições, né? Era deles, né? Esse
esse cuidado que deveria ter. Davi, quando assumiu o reino, e que ele queria trazer a arca, ele não consultou direito os sacerdotes como deveria conduzir a arca, até onde ele levaria, e isso custou vida. Pessoas morreram por causa da falta de consultar o sacerdote e de carregar do jeito certo a arca. Hoje nós carregamos a arca. Aleluia. Hoje você e eu somos os sacerdotes. Amém? Hoje você carrega a arca. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Nós somos o santuário. E nós precisamos cuidar do santuário. Nós precisamos ter o máximo de cuidado do santuário. Por isso que Deus, Ele nos chama para esse lindo, propósito que é de cuidar da nossa igreja em casa. Cuidar da nossa família. Zelar bem do nosso rebanho que Deus nos deu, os nossos filhos. Isso é lindo, irmãos. Eu vejo aqui homens trazendo as suas famílias inteiras para a igreja, e mulheres. E isso tem sido para nós um motivo de alegria e de gratidão nas nossas orações a Deus. Quando nos reunimos em oração. E agora mesmo eu estava aqui, parado ali. E quando eu olhei para vocês, eu dei glórias a Deus. Aleluia. Eu glorifiquei a Deus por você, sacerdote. Por você, pai, e você, mãe, vocês que estão vindo com seus filhos. Uns estão ali, outros estão aqui no colo. Mas muitos estão aqui nas nossas igrejinhas de trás, aqui das crianças. Esse é o nosso papel. Cuidar bem da nossa igreja. De direcionar a nossa família. Cuidar para que haja unidade na nossa família. Haja santidade, como Jó fez. Santificando-se, oferecendo sacrifício. Esse é o papel do sacerdote. Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifício a Deus. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós não precisamos mais levar animais ao templo para o sacerdote, porque nós somos esse sacerdócio. E você está aqui nessa noite. Você é um privilegiado. Deus tem uma obra linda com a tua vida, com a tua família. Você é um homem honrado por trazer a sua família a Deus, conduzir ela ao Senhor. Isso é uma honra que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, de você representar esse lugar na sua casa. E isso é muito maravilhoso saber que nós podemos confiar em Deus, a nossa família. Podemos confiar em Deus, a nossa casa.